meus amiguinhos, pois no final das contas, depois de muita confusão, de muitas polêmicas, do jogo que demorou mais de hora para começar em razão da neblina em Caxias do Sul, o Inter acaba eliminado da Copa do Brasil e com uma coisa que me chamou a atenção de primeira, aquela história de que os jogadores não queriam mais o Kudê e por isso estariam com certa má vontade. Isso aí caiu por terra, né? O Internacional foi igual, teve a atitude igual, ao meu ver até alguns desleixos, especialmente em cobranças de pênalti. O Inter teve 3 no jogo, né? 2 e uma repetição. E para fazer teve que bater 3. Então, essa história de que o grupo estava desejoso da mudança, isso aí cai por terra. Então não vamos. Esse é o diagnóstico já equivocado. Bom, no jogo, meus amigos, eu quero dizer para vocês que, claro que a repercussão hoje, na mídia em especial, é muito mais pelas polêmicas do que propriamente pela eliminação do Inter. Por mais que isso seja o mais importante, e especialmente por torcedor colorado, porque era uma tendência que o Inter fosse eliminado. Né? Por mais que o Inter tivesse sobrevivido à derrota no Beira-Rio, porque foi uma diferença mínima, a gente esperava que o Inter teria que se transformar, como se falou que os jogadores iriam ter completamente atitude diferente, coisa e tal. Não foi. Então a tendência é que o Juventude fosse favorito. E o jogo, depois de muito tempo, né, para começar, por causa da neblina muito forte em Caxias do Sul, ele foi um jogo equilibrado no primeiro tempo. O Inter teve volume de jogo, mas as chances de gol foram do Juventude. Uma no poste com o Eric, depois uma cabeçada do zagueiro do Juventude perto do gol, foram as grandes chances. E no final do primeiro tempo, o Juventude arranca o gol numa cobrança de escanteio que o Rodrigo San cabeceia e faz 1-0. Evidentemente que a vantagem já era expressiva. Só que o segundo tempo foi recheado de grandes confusões. Né? O Wesley, que era o jogador e tem sido, né, novamente, o jogador mais perigoso do Inter, era a válvula de escape e no X1 conseguia a vantagem mesmo com marcação dobrada. O Juventude pecou muito na cobertura da marcação do jogador e o Wesley cavou um pênalti que o Alan Patrick bateu de forma miserável, né? Porque telegrafou uma coisa da minha época, né? Mas indicou, bateu fraco, quer dizer, deixou com o Gabriel à vontade para fazer a defesa. E o Inter teria uma sobrevida ali naquele momento. Mas o mais estranho iria acontecer na sequência. Porque o jogo estava meio que administrado e tal, o Internacional não conseguia encontrar soluções, o técnico do Internacional, o interino, né, o Pablo Fernandes, chegou a botar o Gabriel, que comprovou que parte física não é o problema dele, tá? É um jogador que está pronto para jogar. Se ele tiver qualidade, ele tem que jogar. Mas enfim, isso é outra coisa que a gente pode falar futuramente. Aí o Ener Valencia, depois que o Wesley cava outro pênalti, indiscutível, mas cavou o pênalti. O Ener Valencia atrasa a bola para o goleiro, uma vergonha o pênalti que o Ener bateu. E aí, por causa disso, um torcedor do Inter invade o campo para tentar bater no Ener Valencia. O Alan Ruschel, lateral capitão do Juventude, protege o jogador do Inter, claro, agride o torcedor. E o que acontece? Primeiro, o pênalti volta porque o Abner invadiu, e invadiu mesmo. Foi burro o jogador de Juventude, invadiu, e aí, né, o pênalti tem que voltar. E só que o Alan Ruschel foi expulso porque a fria regra ali, diz que o atleta não pode bater em ninguém. Não pode bater no árbitro, não pode bater no companheiro, não pode bater no colega, não pode bater no gandula, e nem no torcedor. Então o VAR chamou, e é uma coisa incrível, porque o Alan Ruschel, na verdade, ele atacou para se defender, ou para defender o companheiro de profissão. Como é que... É muito louco isso. Infelizmente, está na regra. Mas não pode acontecer isso. Porque o Juventude correu sérios riscos. E aí o que acontece? Imagina, o Inter consegue virar. E aí o torcedor que invade o campo vira herói da torcida?
Não, 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 não. Isso não pode ser permitido, alguma coisa. Isso é um exemplo de como as coisas não podem ser deixadas acontecer dessa maneira. Um escândalo, gente. Mas está na regra. O Eder fez o segundo gol, bateu para mim mal também, só que deu no canto. Uma confusão, o Juventude teve que se virar com o jogador a menos, o Inter colocou atacantes em profusão no ataque, tentou levantar a bola na área e, claro, sofreu uma pressão. Até que o senhor Vitão, né, no alto da sua experiência e inteligência, é óbvio, o jogador do Juventude cavou uma confusão, né, para ganhar tempo, e o Vitão vai lá e tenta dar um empurrão, né, e aí, cara, ele é expulso. Claro, aí fica 10 contra 10, as coisas ficam melhores, o Inter já tentou fazer pressão e tal, e o jogo foi se arrastando numa confusão, cheio de polêmica e coisa e tal, e terminou assim. O que é o resultado disso? O Inter está eliminado, é o mais importante, de mais uma competição. O Inter está eliminado de mais uma competição. Portanto, agora o Inter tem a Sul-Americana, onde se classificou em segundo lugar e vai pegar o Rosário já na terça-feira, e o Campeonato Brasileiro, onde já está com o Inter.